nas profundezas das montanhas dos Cárpatos, onde o vento gélido serpenteia entre pinheiros escuros, e as sombras parecem ganhar vida sob o brilho opaco da lua, sussurra-se sobre o Strigoi, um ser amaldiçoado, um espírito que retorna do além. Os moradores locais, uma comunidade pequena e isolada, mantêm suas vidas envoltas por segredos e precauções, pois a cada inverno rigoroso, a lenda do Strigoi renasce. A criatura, dizem, não é apenas um corpo que volta, é a alma inquieta de alguém que não encontrou descanso, carregando uma dor e uma sede que vão muito além da morte. A lenda do Strigoi percorre gerações, murmurada em cantos sombrios ao redor de fogueiras, transmitida com respeito e medo, como um aviso às gerações mais novas. Ele é o terror que ninguém ousa esquecer, uma presença que paira como a neblina nas noites de inverno. Não são raras as vezes em que os aldeões avistam uma figura vaga entre as árvores, ou ouvem passos lentos e hesitantes que ecoam no frio da madrugada. Quando as primeiras pegadas na neve foram vistas em frente às casas, marcando o solo branco como cicatrizes, o temor se espalhou pela vila como um incêndio. O Strigoi estava de volta, e desta vez parecia determinado a reclamar o que acreditava ser seu. Os sinais de que um Strigoi havia se erguido eram sempre sutis no início. Cães uivavam sem razão aparente, os animais do pasto se tornavam inquietos, e os mais atentos notavam o olhar perdido e sombrio em parentes que, durante a noite, pareciam ter sido visitados por algo além de seus próprios pesadelos. E então, uma jovem chamada Doina foi encontrada sem vida em sua cama, seu rosto tão pálido quanto o lençol que a cobria, seus olhos abertos como se tivessem presenciado algo terrível. A comunidade sabia que não era apenas uma coincidência, e a presença do Strigoi foi sentida não mais como uma lenda distante, mas como uma realidade assustadora. Os mais velhos, aqueles que conheciam os rituais e tinham suas próprias histórias de enfrentamentos passados, reuniram-se rapidamente. O nome que surgia entre os murmúrios era de Petro, um homem solitário e rancoroso, conhecido por seus hábitos excêntricos e por brigar frequentemente com os vizinhos. Petro havia morrido meses antes, mas até sua morte fora carregada de sombras e desavenças. Para os aldeões, não restavam dúvidas. Petro se tornará um Strigoi. Na noite gelada, enquanto uma espessa névoa tomava conta da vila, os aldeões, liderados pelo padre, caminharam até o cemitério com tochas nas mãos e o peso de um temor ancestral. Sabiam que perturbar um túmulo era perigoso, mas temiam ainda mais viver sob a ameaça do Strigoi. Quando abriram o caixão, a visão os deixou em choque. Petro não parecia ter sido tocado pelo tempo. Seu rosto, ainda pálido, parecia fresco. Seus lábios traziam um traço escuro de sangue, evidência de sua fome que desafiava a morte. Sem hesitar, o padre ordenou que uma estaca fosse cravada em seu peito e água benta aspergida em seu corpo. Naquela noite, os aldeões sentiram uma paz tênue retornar à vila. Contudo, para alguns, especialmente os mais jovens, a inquietude permanecia. Pois, apesar dos rituais, o Strigoi era uma força que parecia nunca abandonar completamente a vila. Histórias de visões, sombras e sussurros nas noites sem lua continuavam a ser contadas. Os aldeões sabiam que o medo do Strigoi não residia apenas em sua sede por sangue, mas na possibilidade de que qualquer um, após a morte, pudesse se tornar uma criatura como ele, levando consigo suas mágoas e traumas não resolvidos. O inverno se intensificava, e a neve cobria a vila como um manto de silêncio opressor, sufocando qualquer esperança de paz. Cada amanhecer parecia trazer uma camada nova de gelo sobre a vida dos aldeões, que agora evitavam até mesmo trocar olhares nos raros encontros nas ruas desertas. Os ventos rugiam nas madrugadas, batendo nas janelas e portas, como se algo ou alguém tentasse penetrar o isolamento de cada casa. E, em meio a esse silêncio sobrenatural, as histórias de estranhos acontecimentos começaram a crescer. Os aldeões perceberam que o Strigoi havia deixado marcas profundas e continuava presente. Durante várias noites, passos solitários eram ouvidos do lado de fora das casas. Marcas estranhas surgiam na neve ao amanhecer, levando da estrada até as portas das moradias e desaparecendo misteriosamente. E com cada noite que passava,
as famílias sentiam uma presença ainda mais intensa, como uma sombra invisível, que parecia pairar em cada canto escuro, sugando a vitalidade dos vivos. O medo de adormecer transformava o repouso em um campo de batalha psicológico, enquanto os mais vulneráveis, idosos e crianças, pareciam definhar rapidamente, como se a própria essência de suas vidas fosse lentamente drenada. Uma das famílias mais afetadas era a de Andrei, um rapaz que tinha se casado há pouco tempo com Ana, sua amada de infância. Eles viviam nos arredores da vila, em uma cabana isolada, cercada por florestas densas. A felicidade deles, entretanto, foi destruída quando Ana adoeceu misteriosamente. Todas as noites, ela acordava em meio a pesadelos, seu corpo tremendo como se tivesse sido envolto em um frio sobrenatural. Os olhos, outrora vivos e expressivos, foram se tornando vazios e apagados, e sua pele perdeu o rubor saudável. Andrei observava a esposa definhar dia após dia, enquanto sentia que algo invisível, um poder além de sua compreensão, a puxava para um abismo sem retorno. Ele recorreu aos mais velhos, aqueles que tinham visto as marcas dos Strigoi antes, buscando respostas. Os anciãos aconselharam-no a reforçar as defesas tradicionais. Alho ao redor da cabana, rosários pendurados nas portas e ervas sagradas espalhadas sob o travesseiro de Ana. Mas, à medida que a lua cheia se aproximava, o estado de Ana só piorava. Os sussurros no vento se tornavam mais claros, e Andrei jurava ouvir um chamado em meio às sombras das árvores, como se algo implorasse para que ele abrisse a porta. No fundo de sua mente, ele começou a questionar sua sanidade. No entanto, sua determinação era maior que o medo, e ele prometeu a si mesmo que não deixaria que os Strigoi reclamasse sua esposa. Em um último ato de desespero, Andrei recorreu ao padre da vila, que já estava esgotado pelos exorcismos e rituais realizados em outras casas. O padre, de semblante cansado, sabia que, diante de algo tão antigo e tenebroso, os rituais sagrados talvez não fossem suficientes para derrotar a entidade. Ainda assim, ele ofereceu seu apoio e, junto com um pequeno grupo de aldeões, decidiu vigiar a cabana de Andrei durante a noite. Naquela noite fatídica, enquanto a lua brilhava intensamente sobre as montanhas e o vento uivava, o grupo acendeu tochas e circundou a cabana. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de suas próprias respirações. Mas, por volta da meia-noite, um movimento sutil na floresta chamou a atenção deles. Entre as árvores, uma figura encurvada se destacava, um vulto pálido, com olhos que ardiam como brasa. Era Petro, ou melhor, o que restava dele. Andrei e os aldeões assistiram, paralisados, enquanto o Strigoi emergia da escuridão e caminhava lentamente em direção à cabana. O padre começou a recitar preces fervorosas, e os aldeões ergueram suas tochas, tentando afastá-lo. O Strigoi parou, observando-os com um olhar penetrante, como se contemplasse suas próprias vítimas. Um sorriso torto e sádico surgiu em seus lábios, e ele continuou avançando, alheio às tentativas de proteção. O grupo recuou, temendo ser tocado pela entidade, pois acreditavam que um simples toque seu poderia selar seus destinos. Andrei, no entanto, permaneceu firme, determinado a proteger sua esposa. Em um impulso de coragem, ele segurou uma estaca de madeira, símbolo da única defesa que lhe restava, e avançou em direção aos Strigoi. Mas antes que pudesse cravá-la no peito da criatura, esta recuou, desaparecendo entre as sombras, como se tivesse decidido aguardar um momento mais propício. Na manhã seguinte, o grupo estava exausto, sentindo-se derrotado. Andrei, desolado, soube naquele instante que a luta contra os Strigoi seria mais longa e implacável do que imaginava. Com o passar dos dias, a situação na vila se agravou. Outras famílias começaram a relatar sintomas semelhantes, e o pânico se espalhou como uma praga. Os aldeões, tomados pelo medo, passaram a evitar qualquer contato com os afetados, temendo que a maldição dos Strigoi fosse contagiosa. Era como se a própria vila estivesse amaldiçoada, uma ilha isolada pela escuridão, cercada por sombras e ruídos que apenas aqueles assombrados podiam ouvir. Os anciãos, em uma última tentativa de resgatar a paz,
sugeriram um ritual antigo, uma prática temida, mas que era considerada a única forma de selar definitivamente o espírito perturbado. Esse ritual envolvia uma série de atos simbólicos, incluindo a exumação de Petro novamente, a realização de preces e, finalmente, a queima de seus restos mortais. Era um risco extremo, pois qualquer erro no ritual poderia significar a libertação completa dos Strigoi, permitindo que ele percorresse a vila sem nenhuma restrição. Numa noite escura e gelada, o padre e alguns homens corajosos se reuniram para realizar o ritual final. A cova de Petro foi aberta pela segunda vez, e o grupo observou com horror que o corpo continuava preservado, como se tivesse sido embalsamado pelo frio da morte. O rosto de Petro ainda exibia aquele sorriso malicioso, e os olhos semiabertos pareciam observar cada movimento com uma fixidez perturbadora. O padre iniciou as orações, e Andrei, determinado a acabar com o pesadelo, derramou óleo sagrado sobre o corpo, preparando-o para a queima. Ao acender as chamas, um grito gutural ecoou pela noite, como se o próprio Strigoi estivesse resistindo à destruição. O som reverberou nas montanhas, fazendo até mesmo os mais corajosos tremerem de pavor. Mas, lentamente, as chamas consumiram o corpo, e o sorriso desapareceu em meio à fumaça densa e escura. Ao final do ritual, o grupo retornou à vila, exausto, mas com a esperança de que aquele fosse o fim. No entanto, as marcas deixadas pelos Strigoi continuaram a assombrar os corações dos aldeões. Ainda que Petro tivesse sido finalmente destruído, a sensação de inquietude permanecia, como se uma parte dele ainda vivesse, oculta nas sombras das montanhas. Nos dias que se seguiram, a vila retomou sua rotina, mas os aldeões jamais esqueceram o horror que vivenciaram, e o medo dos Strigoi permaneceu como uma cicatriz invisível. Para Andrei, a experiência deixará marcas profundas. Ana, embora recuperada, jamais voltou a ser a mesma. A presença dos Strigoi parecia ter roubado algo essencial de sua alma, e ela agora era uma sombra do que fora um dia. A lembrança do sorriso de Petro, suas pegadas na neve, e o brilho escarlate em seus olhos durante a lua cheia continuavam a assombrar os sonhos de Andrei e dos outros aldeões. A vila sabia que, mesmo com o corpo queimado, a lenda dos Strigoi jamais deixaria de existir. Ela era um lembrete constante do que acontecia àqueles que levavam para o túmulo rancores e feridas não curadas. Após o ritual final e a destruição do corpo de Petro, a vila, por um breve período, parecia finalmente ter encontrado alguma paz. O inverno começava a perder sua força, e os primeiros indícios da primavera traziam uma sensação de alívio para os aldeões que tanto temiam a noite. As janelas, antes lacradas com ervas e amuletos, foram finalmente abertas para deixar o ar fresco adentrar, e o alho que pendia nas portas foi retirado. Contudo, mesmo com a chegada dos dias mais claros, o peso deixado pelos Strigoi continuava a assombrar cada morador, como uma sombra invisível que não desaparecia. A mudança de estação trouxe consigo uma aura de renovação, mas para Andrei e sua esposa Ana, a experiência havia deixado marcas profundas. Ana, que antes era conhecida por sua alegria e vitalidade, agora se tornará uma figura apática, com um olhar perdido e uma expressão que parecia buscar algo distante, como se sua alma ainda estivesse presa nas garras daquela criatura. Andrei fazia o que podia para ajudá-la, mas sentia que uma parte dela havia sido levada para sempre pelos Strigoi. Embora seu corpo estivesse ali, ao seu lado, era como se o espírito de Ana vagasse entre dois mundos. O padre da vila, que participará ativamente dos rituais, também parecia diferente. O cansaço estampado em seu rosto não era apenas físico. Era como se o confronto com Petro tivesse reavivado nele antigos temores e dúvidas, questionamentos sobre as forças que governavam a vida e a morte. Ele passou a dedicar-se cada vez mais às preces e à purificação do vilarejo, como se temesse que o espírito dos Strigoi pudesse retornar de outra forma, talvez assumindo novas formas, sussurrando segredos antigos nas sombras ou manifestando-se através de outros corpos. Em suas pregações, ele alertava os aldeões sobre os perigos de nutrir ressentimentos e mágoas, como se soubesse que esses sentimentos poderiam abrir portas para forças incontroláveis. Os anciãos da vila,
observando as mudanças em cada morador, decidiram que era hora de relembrar a todos os rituais antigos e os ensinamentos passados sobre a importância de viver em harmonia. Para eles, o Strigoi era mais do que uma criatura sobrenatural. Ele representava o que acontecia quando as amarguras humanas eram levadas além da vida, quando as feridas emocionais não eram curadas, em vez disso, perpetuavam-se em uma existência maldita. Assim, as histórias sobre Petro e o Strigoi passaram a ser contadas nas noites de lua cheia, agora com uma lição mais clara e direta: a necessidade de viver sem carregar o peso da vingança, da inveja e do rancor. Apesar dos esforços para restaurar a harmonia, algo sinistro parecia persistir na vila. Os aldeões começaram a notar que, nas noites mais silenciosas, pequenos eventos inexplicáveis ainda ocorriam. Ecos de passos eram ouvidos nas estradas desertas, e sombras pareciam dançar à luz das fogueiras, como se um vestígio da presença de Petro permanecesse entranhado na terra. Na floresta, perto da cabana de Andrei e Ana, o vento carregava um sussurro, um som fraco que poucos ousavam decifrar, mas que lembrava vagamente uma canção, um lamento perdido entre as árvores. Andrei, determinado a desvendar o mistério que parecia rodeá-los, decidiu, certa noite, seguir esse som até as profundezas da floresta. Com uma lanterna em mãos e uma coragem alimentada pela indignação e pelo amor por Ana, ele avançou pelos caminhos sinuosos, guiado pelos ecos suaves que o chamavam cada vez mais para dentro da escuridão. A floresta parecia viva, e cada árvore, cada galho parecia observá-lo, como se guardasse segredos antigos e desconhecidos. Finalmente, após horas vagando, ele chegou a uma clareira que nunca havia visto antes. No centro, uma árvore tortuosa e coberta de musgo crescia, suas raízes expostas e retorcidas como dedos que emergiam da terra. Ao se aproximar, ele notou algo perturbador. Cravado na madeira estava um pequeno amuleto, um pedaço de ferro enferrujado que emitia um leve brilho à luz da lanterna. Ao tocá-lo, um arrepio percorreu seu corpo, e ele sentiu uma presença, um sussurro que lhe dizia que aquela árvore era um portal, uma conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Assombrado pelo que descobrira, Andrei voltou para a vila e compartilhou o que vira com o padre e os anciãos. Eles ouviram sua história em silêncio, trocando olhares carregados de preocupação. O padre explicou que, em algumas culturas, objetos amaldiçoados podiam servir de âncoras para espíritos inquietos, e que talvez o Strigoi de Petro tivesse deixado uma parte de si naquele amuleto, garantindo uma porta de entrada para retornar, caso as emoções dos aldeões permitissem. Movidos pelo temor de que a presença do Strigoi pudesse, de fato, permanecer na vila, os anciãos propuseram um último ritual. Decidiram que deveriam purificar a vila, queimar amuletos e desfazer qualquer objeto que pudesse ter se tornado uma ligação com o outro lado. Naquela noite, todos os aldeões reuniram-se no centro da vila, trazendo consigo qualquer objeto que pudessem associar ao inverno de terror que haviam enfrentado. Entre lágrimas e orações, cada peça foi jogada na fogueira, e o fogo crepitante iluminou os rostos das pessoas, enquanto a fumaça subia em espirais, como se carregasse o medo e a dor para longe dali. O último item a ser lançado às chamas foi o amuleto que Andrei havia encontrado na árvore. Ao cair no fogo, uma rajada de vento atingiu a vila, sacudindo janelas e portas, e as chamas subiram em um turbilhão. Naquele instante, todos os aldeões sentiram um peso ser arrancado de suas almas. O fogo queimava alto, mas ao dissipar-se, deixou para trás uma sensação de paz, como se o Strigoi finalmente tivesse sido libertado, ou ao menos, aprisionado de maneira definitiva no reino dos mortos. Os aldeões passaram a valorizar ainda mais a vida em comunidade, compreendendo que as mágoas, quando cultivadas, poderiam trazer consequências devastadoras. Andrei e Ana, embora marcados pela experiência, retomaram sua vida juntos, cultivando uma relação baseada em compreensão e perdão. A vila, agora, permanecia em um silêncio apaziguador, e as sombras que antes assombravam os corações de cada morador pareciam finalmente ter desaparecido. Com o tempo, a história dos Strigoi se tornou uma lenda contada para as futuras gerações,
uma advertência contra os perigos do rancor e da vingança. As crianças, assustadas mas fascinadas, ouviam em silêncio as histórias sobre Petro e seu retorno como uma criatura da noite. Os anciãos, por sua vez, reforçavam a importância dos rituais, da união e do respeito pelos vivos e pelos mortos, ensinando que apenas a paz interior poderia garantir um repouso verdadeiro na vida após a morte. Embora o inverno ainda trouxesse noites longas e geladas, e o vento continuasse a assobiar entre as árvores, os aldeões aprenderam a viver com esses sons, lembrando-se de que, embora a escuridão sempre exista, ela não precisa dominar suas vidas. Eles entenderam que o Strigoi não era apenas um espírito maligno, mas uma manifestação de algo muito mais profundo. A angústia humana que, quando não resolvida, ultrapassa o limite da vida e da morte, transformando-se em uma maldição. E assim, nas noites de lua cheia, quando as sombras se alongam e o silêncio toma conta da vila, os aldeões ainda rezam e fazem pequenos gestos de proteção, como pendurar ervas nas janelas e selar suas portas. Não por medo, mas por respeito ao que viram e viveram, e para garantir que o Strigoi permaneça apenas nas memórias e histórias, um eco do passado que, embora doloroso, serviu como uma lição de vida.